Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Em Campo Grande, presidente nacional da OAB destaca o papel da entidade no combate à corrupção. A OAB Nacional recebe sugestões para novas diretrizes curriculares. Especialistas da OAB debatem bloqueio do WhatsApp em audiência pública no STF. Reforma tributária guia seminário organizado pela OAB com especialistas no tema. E mais, STF atende a OAB e declara constitucionalidade da Lei de Cotas no Serviço Público Federal. E estão abertas as matrículas para 3 cursos de extensão do convênio entre ENA e SAT. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. O Conselho Federal da Ordem realizou a segunda audiência pública das novas diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito. Foram ouvidos professores e coordenadores dos cursos jurídicos de todo o país com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. Foi um dia de intenso debate para discutir as possíveis mudanças nos currículos dos cursos jurídicos e definir, assim, as novas diretrizes curriculares. Presidida por Marisvaldo Cortes, presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, a audiência pública contou com a presença de membros do CNEJ, de representantes das seccionais da OAB, instituições de ensino superior, de representantes das mantenedoras de universidades, centros universitários e faculdades, professores e discentes e o próprio CNE e MEC. O Conselho Federal da OAB exerceu seu papel legal de colaborador com o aperfeiçoamento do ensino jurídico brasileiro, realizando a segunda audiência pública para tratar das diretrizes do curso de Direito, a fim de possibilitar aos participantes o conhecimento das propostas realizadas pelo relator Antônio Freitas, integrante do CNE. Ele afirmou que não há pressa em discutir as novas diretrizes curriculares. Então não há nem mais velocidade, nem menos velocidade. A velocidade é a velocidade de quando ficar pronta. Se ficar pronta agora, vai ser relatada agora. Se houver grandes dúvidas ou médias dúvidas, daqui a 1 mês ou 2, ela será relatada após a solução das dúvidas. Para assegurar que as necessidades de todos sejam ouvidas, a OAB Nacional vai criar um canal a fim de receber sugestões que serão avaliadas para a elaboração de uma proposta de nova diretriz curricular para o curso de Direito. O coordenador do curso de Direito da UNAERP em Ribeirão Preto, São Paulo, apoia a iniciativa da Ordem. Cada vez que a OAB participa, cada vez que a OAB é protagonista desse trabalho do ensino jurídico, catalisa que todos os agentes que estão envolvidos no ensino do direito possam realmente participar. Eu queria destacar a importância do papel, da função da OAB nesse momento, né? Muito importante, como sempre tem sido no nosso país, né? Nossa instituição tem sido super protagonista em tudo, tem puxado para si a responsabilidade e tem feito isso de forma muito grandiosa. Isso porque a OAB preza pela pluralidade de opiniões e participação de todos. Para o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, é a partir dessas discussões que a qualidade do ensino, hoje fragilizada, será aprimorada. E o que nós estamos propondo nessa discussão é justamente a busca e a recuperação da melhoria da qualidade do ensino, que possa ser um serviço que venha a ser prestado para a sociedade como um todo, mas um serviço de qualidade que vise proteger a liberdade de toda a sociedade, o patrimônio da sociedade, e é isso que a advocacia quer. O Supremo Tribunal Federal realizou audiência pública para discutir o bloqueio judicial do WhatsApp e o Marco Civil da Internet. O Conselho Federal da OAB participou do debate. Confira. A internet pode ser acessada em quase qualquer lugar do planeta. Com ela, a globalização fica ainda mais evidente, revolucionando as relações humanas, formas de comércio, de pesquisas e por aí vai. Como em toda sociedade, é preciso regras de convivência. Em 2014, foi promulgado o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres do uso dessa rede no Brasil. Por ser um tema ainda recente, ainda há divergência sobre esse assunto, como, por exemplo, o bloqueio judicial do WhatsApp. O Supremo Tribunal Federal realizou audiência pública para debater o tema.
Foram 2 dias em que expositores tiveram a oportunidade de tratar o assunto. A OAB marcou presença durante a audiência. Alexandre Rodrigues Ateniense, da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação da OAB Nacional, e Cláudia Lima Marques, da Comissão de Direito do Consumidor, apresentaram a posição da ordem. Ateniense, que atua na área de direito digital há mais de 30 anos, afirmou que o Brasil não pode abdicar de sua legislação para beneficiar empresas estrangeiras. O que se percebe nitidamente é um duelo de forças entre aquela empresa, e eu não quero, de certa forma, fulanizar a situação, dizer só que isso acontece com o WhatsApp, isso acontece com qualquer outra grande empresa que tem o porte do WhatsApp, do Facebook, do Google, etc., que sempre tem o mesmo tipo de procedimento, que sempre querem prevalecer as soluções sistêmicas, essencialmente sistêmicas, para mitigar ou negar a eficácia da ordem judicial. Ele lembrou o episódio envolvendo o Google no Brasil, quando, em 2007, estava se recusando a fornecer informações de uma rede social que estaria com conteúdo relacionado à pedofilia. A empresa fez acordo com o Ministério Público Federal para ceder as informações, que também foram utilizadas em uma comissão parlamentar de inquérito que investigou crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil, inclusive por meio da internet. Desde então, o Google passou a atender questões judiciais brasileiras. Esse exemplo reforça a necessidade do WhatsApp em cumprir o sistema jurídico brasileiro. Não se trata, nesse caso específico, apenas de um conflito entre a privacidade de usuários do aplicativo e o interesse da segurança pública ou a investigação de crimes. Nós estamos aqui, excelências, diante de um caso muito relevante, onde o Supremo tem a chance de regulamentar as relações sociais da internet, para que o Estado possa garantir que ainda pode exercer a sua soberania e que não vai entregar essa soberania nas mãos de outras empresas. Cláudia Lima Marques destacou o documento atualizado pelas Nações Unidas em 2015 sobre o direito do consumidor. Entre as diretrizes desse documento, ela citou a necessidade de combater as práticas abusivas de empresas, a proteção da vida privada e da livre circulação de informações em escala mundial e o dever dessas empresas em respeitar as leis e os regulamentos dos países em que elas operam. Também expôs que não é porque um serviço é gratuito que ele não deve atender à legislação em defesa do consumidor e concluiu afirmando a necessidade do cumprimento da lei entre o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. Eles complementam esta ideia justamente que a guarda e registro é necessário para este consumidor digital do século XXI. E a sanção, quando ela é justamente necessária para estimular o cumprimento, a sanção não é algo de terrível, ao contrário, ainda mais se foi deliberada após o devido processo legal, a sanção é parte do cumprimento para evitar práticas comerciais abusivas, como a ONU muito bem considera. A OAB Nacional, por meio da Comissão Especial de Direito Tributário, promoveu no dia 7 de junho, em Brasília, o seminário Reforma Tributária. O objetivo do encontro foi debater a visão dos municípios, estados e União sobre o tema. Veja na matéria. O presidente da OAB Nacional abriu o evento, exaltando a reforma tributária como uma das mais urgentes do país. Sabemos que temos uma carga tributária que nos impõe trabalharmos 5 meses por ano para pagarmos tributos no Brasil. E quando vemos um comparativo, um cotejo do que temos hoje no Brasil em termos de carga tributária e o retorno em políticas públicas com outros países do mundo, vemos que o Brasil fica em péssima colocação. Ainda durante a abertura, o presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB, Breno Dias de Paula, explicou que a reforma tributária é uma das prioridades desta gestão do Conselho. Vamos reunir toda a equipe e vamos concentrar todos os nossos esforços no cumprimento irrestrito do artigo 44 do Estatuto da Ordem. Vamos focar os trabalhos da comissão na defesa da Constituição, na defesa dos direitos humanos.
Procurador tributário da OAB, Luiz Gustavo Bichara, lembrou que a reforma tributária é um tema antigo em discussão no Brasil, mas que não avança. Esse tema da reforma tributária é um tema que nós escutamos praticamente desde criança. Eu me lembro que era estagiário e se debatia isso. O governador do estado do Piauí, Wellington Dias, apresentou o tema: a reforma necessária para a dinamização da economia e a promoção da justiça. É necessário ter a reforma? A minha resposta é que sim. É possível fazer? Não é fácil, mas é possível. E eu citei o Simples como um exemplo em que se pactuou, inclusive com redução de carga tributária e ampliou investimentos dos pequenos e ampliou receita. Aliás, é um dos setores que mais geram emprego nesse momento que nós estamos trabalhando. O segundo painel teve como tema a proposta do presidente Trump, efeitos nos Estados Unidos e na economia mundial, com a apresentação de Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, tendo como debatedores Darius Canavarros Palma, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB, e Carlos José Santos da Silva, conselheiro federal. De uma forma ou de outra, vão ocorrer mudanças profundas no modelo tributário dos Estados Unidos e uma mudança profunda no modelo tributário dos Estados Unidos, considerado sua grande amplitude dos seus negócios internacionais. É inevitável que aconteça uma repercussão sobre o Brasil. Não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo inteiro. Na sequência, foi apresentado o tema Securitização da Dívida Ativa, uma alternativa para a execução fiscal. Luiz Gustavo Bichara apresentou o painel, tendo como debatedor Telmo Lemos Filho, vice-presidente da ANAP, e a presidência da mesa ficou com Breno Dias de Paula. O deputado federal Luiz Carlos Rauli, relator da reforma tributária na Câmara, apresentou o quarto painel da manhã, o estado da arte da reforma tributária no Poder Legislativo. Então, a minha proposta simplificadora, ela vai eliminar 9 tributos e vai ficar com imposto de renda, imposto de valor agregado, o IVA, imposto seletivo, manutenção da contribuição previdenciária e dos impostos patrimoniais. E vamos fazer a cobrança online. Você pagou a mercadoria, o bem, o serviço, passou o cartão, o dinheiro do tributo vai ser recolhido na hora. Vamos manter a carga tributária, vamos desburocratizar, acabar com a guerra fiscal entre os estados, entre os municípios, vamos desonerar totalmente máquinas, equipamento, ativo fixo. O Brasil só tem 2 países no mundo que cobram tributos de máquina e equipamento, 0 na exportação. E o mais importante, vamos zerar toda a tributação sobre comida, sobre remédio. E com isso vai haver uma simplificação, uma diminuição da carga tributária sobre as famílias mais pobres, vai energizar a competitividade das empresas, vai voltar a gerar empregos, riqueza. E o Brasil vai voltar a crescer a taxas maiores do que a média mundial. À tarde, o seminário Reforma Tributária discutiu 3 temas: a reforma do contencioso tributário, a visão dos municípios sobre a reforma e o projeto de reforma tributária da Presidência da República. Com uma plateia atenta, os palestrantes falaram sobre seus pontos de vista em relação à propositura de mudanças no sistema tributário do país. Igor Mauler Santiago, membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal, explicou que é necessária uma reforma no contencioso administrativo tributário brasileiro, já que hoje no Brasil ele é vasto. Segundo Igor, União, estados e municípios têm seus próprios sistemas. Ele defende a padronização do contencioso no país. Isso é muito grave porque o direito ao contencioso administrativo com 2 graus foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como um direito fundamental do cidadão e diversos municípios, portanto, por omissão, estão embaraçando, impedindo o exercício desse direito fundamental. Falando sobre qual seria a visão dos municípios em relação à reforma tributária, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que proporia um sistema mais equilibrado, tratando dentro da capacidade contributiva de cada um. Ele trouxe uma reflexão sobre o papel dos municípios diante de uma reforma. Ou seja, temos, portanto, um problema de origem. Um problema em que a reforma tributária dos municípios já começa mal na gênese, ou seja, mesmo que se feita pelo Congresso Nacional, e não vejo outra forma, a não ser que tenhamos uma nova Constituição, o município não terá os seus representantes
como tem os estados e como naturalmente a União tem, porque ela tem que governar com as suas maiorias dos deputados federais e de senadores. Conselheiro federal da OAB, Dalmo Jacob do Amaral Júnior, falou sobre o projeto de reforma tributária da Presidência da República. Ele criticou vários pontos da proposta do governo, que, segundo Dalmo, prejudica estados e municípios e não traz garantias de repasse de recursos. Da forma que está sendo proposta, ela não seria interessante para o país. Ela fere o Pacto Federativo, claramente. Que uma das propostas mais relevantes é a criação do IVA. Perdoem aqueles que pensam de forma diferente, mas o IVA, da forma que está sendo proposta, está querendo que dentro do IVA seja cobrado o ICM, o ISS, IPI, PIS e COFINS. O Brasil está sob o mesmo sistema tributário desde 1965. A reforma voltou a ser debatida no país no início desse ano, com o anúncio do governo de uma proposta que promete a garantia de sustentabilidade do crescimento econômico do país. A ordem também defende uma reforma como forma urgente de acabar com o estigma de possuir uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Agora, as ideias debatidas no seminário servirão como propostas efetivas da OAB aos parlamentares no Congresso Nacional. A 14ª Conferência Estadual da Advocacia de Mato Grosso do Sul foi realizada entre os dias 8 e 10 de junho. Na abertura, o presidente nacional da OAB ressaltou a intensa participação da advocacia nos debates nacionais. Confira. Em novembro acontece o maior evento jurídico da América Latina, a Conferência Nacional da Advocacia, realizada pela OAB Nacional. Mas até lá, todos os estados brasileiros, em cada seccional da OAB, serão realizadas as conferências estaduais. Dessa vez, Mato Grosso do Sul teve sua 14ª edição do evento, para debater as principais questões da advocacia sul-mato-grossense, além de temas de interesse nacional. Um preparativo para o encontro de novembro em São Paulo. A advocacia brasileira hoje tem sido chamada como nunca a participar destes debates nacionais. A par de nós defendermos princípios constitucionais, como presunção de inocência, devido processo legal, ampla defesa, nós também temos que defender hoje uma limpeza no cenário brasileiro, notadamente no que diz respeito à questão política. Nós a realizamos para que nós consigamos captar todas as mensagens vindas, tanto da advocacia quanto da sociedade sul-mato-grossense. O presidente da OAB Mato Grosso do Sul afirmou ainda que a ordem tem papel fundamental no momento vivido no Brasil. O país vive uma efervescência de conturbação política tão grande quanto essa que nós estamos vivendo. E a OAB tem se posicionado de forma firme, contundente nessas questões nacionais hoje, que o Brasil espera que a gente possa contribuir para o aprimoramento, para um país mais decente, para um país melhor. A conferência, realizada por 3 dias, teve como tema central a Constituição Brasileira no Novo Milênio, desafios, avanços e retrocessos, e trouxe vários palestrantes para debaterem o tema. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, esteve na abertura do evento, junto ao presidente da seccional, Mansur Elias Carmouche. Lamáquia apresentou a palestra magna de abertura e falou sobre os desafios da advocacia brasileira no momento de crise econômica e financeira. Ele aproveitou para convidar toda a advocacia do estado de Mato Grosso do Sul a participar da Conferência Nacional. Portanto, também fica aqui da minha parte convite a todos os advogados do Mato Grosso do Sul, as advogadas do Mato Grosso do Sul, para que estejam conosco na Conferência Nacional da Advocacia no final deste ano em São Paulo. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia acontece entre os dias 27 e 30 de novembro, no Pavilhão de Exposições AMB, em São Paulo. As inscrições já estão abertas no site conferencia.oab.org.br. Os preparativos para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia estão a todo vapor. O maior evento jurídico da América Latina vai reunir pessoas de todo o mundo com espaço para debates, lançamento de livros, shows e feiras.
Mais de 20 mil pessoas são esperadas na próxima Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A 23ª edição do encontro tem como público-alvo advogados, estudantes, estagiários, operadores do direito e representantes dos 3 poderes. Os preparativos para a conferência já estão acontecendo. Estão previstos para os 4 dias de novembro a realização de feiras, debates, shows e lançamentos de livros. E para participar de tudo isso, é bom ficar atento às datas. As inscrições já podem ser feitas. No site da conferência tem um espaço reservado para isso. Elas podem ser individuais ou em grupos e dá direito a todos os dias de evento, show de abertura e material de apoio. Um espaço de mais de 9 mil metros quadrados está reservado para a feira de exposições, com capacidade prevista para 258 estandes. Os ambientes já estão à venda na página do encontro, na internet. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira acontece entre os dias 27 e 30 de novembro, no pavilhão de exposições Anhembi, em São Paulo. As informações estão no site conferencia.oab.org.br. A nova diretoria e membros dos conselhos deliberativo, consultivo e fiscal da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF, a ANAP, tomou posse no último dia 6 de junho. A cerimônia realizada no Conselho Federal da OAB reuniu ministros, procuradores e familiares dos empossados. Cláudio Lamáquia, presidente nacional da Ordem, também esteve na solenidade. Os novos diretores e conselheiros ficam à frente da ANAP pelos próximos 3 anos. O presidente da OAB Nacional esteve presente durante a solenidade de aposição de retratos na Galeria dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal. O ministro aposentado Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski foram homenageados. A galeria fica no Salão Branco do STF e reúne os retratos de todos os ministros que presidiram a Suprema Corte desde 1829. Joaquim Barbosa foi o presidente durante o biênio de 2012 a 2014, tendo se aposentado naquele mesmo ano. Já Ricardo Lewandowski presidiu a Corte de 2014 a 2016. Estão abertas as inscrições para novas turmas de 3 cursos de extensão oferecidos em parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e o SAT Educacional. Com previsão de início em 30 de junho, os cursos são Gestão e Direito da Saúde, Direito de Energia e Sustentabilidade e Direito Educacional. As aulas são oferecidas à distância e advogados e advogadas de todo o Brasil têm 15% de desconto. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, ADC 41, e reconheceu a validade da Lei 12.990 de 2014, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, nos 3 poderes. A decisão foi unânime. O presidente da OAB Nacional comemorou a decisão. É com muita satisfação que recebo a decisão do Supremo Tribunal Federal em confirmar a constitucionalidade da Lei de Cotas, que prevê a reserva de 20% das vagas em órgãos públicos federais para negros. A OAB manifestou por meio de nota repúdio às denúncias publicadas pela revista Veja de que o governo teria usado a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para supostas espionagens sobre o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A entidade afirma que, mesmo o país passando por um momento de turbulência e crise, a democracia é um dos grandes patrimônios conquistados nas últimas décadas e é preciso preservar as instituições e as leis para garantir que não haja retrocessos. A ordem afirma ainda que, se for confirmada a denúncia de que o presidente usa órgãos de Estado para conduzir investigações políticas contra autoridades, o país estará diante de um ataque ao Estado Democrático de Direito. A íntegra da nota está disponível no site da OAB.
E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!